Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Quem fala é o Vini do canal Depois do Gol. E antes de começar este Ultimate News, eu vou explicar a minha ausência. Depois do jogo do Corinthians contra o Flamengo, eu fui jogar um futebol com os meus amigos e no finalzinho do jogo eu acabei torcendo o joelho, torcendo não, né? Removendo a patela do lugar. Tirei ela do lugar, ela foi aparecer na minha parte direita, na parte esquerda do meu joelho. E eu fiquei 2 semanas deitado, não conseguia ficar sentado como eu tô agora, que é pra editar, gravar meu áudio, gravar vídeos. Sim, eu já tinha alguns vídeos gravados, mas não conseguia ficar sentado pra editar, eu tinha que ficar sempre deitado. No máximo, sim, levantar pra ir ao banheiro, no máximo. E aí, não deu pra postar nada, mas certo, então vamos lá para mais um Ultimate News. Dessa vez é sobre a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o encerramento de todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, eu vou tentar trazer algo assim para vocês, certo? Então vamos lá. Primeiro jogo, Botafogo 3, Flamengo também 3. O Flamengo quase estragou a festa da estreia da Arena Botafogo, nova casa do clube de General Severino no Brasileiro. Quase. Na raça, o time da casa arrancou um empate depois de ficar 2 vezes atrás do placar e levou a torcida, que não compareceu em peso, ao delírio. Nem Tite, técnico da seleção brasileira que compareceu ao clássico ao lado do coordenador Edu Gaspar, pareceu ter uma fé na reviravolta depois do terceiro gol do Flamengo e o placar de 3-1. Ele deixou o estádio depois do gol de Guerreiro, mas pouco depois Neilton e Salgueiro, lançados por Ricardo Gomes na etapa final, fizeram a alegria da torcida em mais um dia de violência e tristeza no Rio de Janeiro, com o torcedor morto em confronto de organizados em Bento Ribeiro no início da tarde. Mais de 20 foram presos. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Everton abriu o placar para o Flamengo. 10 minutos depois, Diogo com um chutaço de longe empatou o jogo para o Botafogo. Jorge, aos 12 da etapa final, coloca o Flamengo na frente e Guerreiro, 10 minutos depois, amplia para o rubro-negro. Neilton, aos 34, diminui para o Botafogo e coloca fogo no finalzinho do jogo. 3 minutos depois, Salgueiro recebe de Camilo e empata para o Botafogo. Com o empate, o Botafogo chega a 17 pontos e fica 2 pontos do Z4. Já o Flamengo fica 2 pontos do G4 com 24 pontos. Santos 3, Ponte Preta 1. O Santos venceu a Ponte Preta por 3-1 na Vila Belmiro, indo a 26 pontos, garantindo seu lugar no G4 e se aproximando dos líderes da competição. A Macaco poderia entrar no grupo dos 4 se tivesse vencido, estacionando os 23 pontos na 7ª colocação. Aos 21 minutos, o time da Vila virou o placar com o Vitor Ferraz aproveitando bela falta cobrada por Vitor Bueno. A bola explodiu na trave e logo após, Vitor Ferraz de cabeça escora para o fundo das redes. No começo do segundo tempo, depois de bela triangulação, Gabigol lança Ricardo Oliveira que cruza rasteiro para Vitor Bueno, só empurrar para as redes e ampliar o placar. Aos 26, Thiago Maia arranca pela direita, cruza e após confusão, Gabigol empurra para as redes. O atacante na comemoração beija o escudo do Santos e nas entrevistas após o jogo já fala com um leve tom de despedida. E para finalizar, Roger, sempre ele. No finalzinho do jogo, ele diminuiu o placar para a Ponte. América 0, Santa Cruz 3. O Santa Cruz não tomou conhecimento do América Mineiro, fez uma boa partida taticamente explorando os contra-ataques e foi assim que levou o perigo à meta americana. Chegou a ter uma grande chance com Keno, que perdeu um gol cara a cara com João Ricardo. Logo depois, Thiago Costa consertou tudo, chutou forte e abriu o placar. O Coelho bem que teve uma senhora chance em um pênalti marcado de Nery sobre Alain Mineiro, mas Osman perdeu a oportunidade. O goleiro pegou. O Santa continuou com uma obediência tática de chamar a atenção e ampliou o placar com Marcílio. Na segunda etapa, o tricolor da Ruda se comportou da mesma forma. Com a vantagem do placar, explorava os erros do América Mineiro nos contra-ataques. Se defendia bem e o Coelho tentava. Rodava buscando espaço, mas só conseguia achar o porquê os pernambucanos estavam bem postados. Até que Léo Moura deu um bom passe para Arthur, que fuzilou a meta de João Ricardo e deu números finais ao jogo. No estádio de Independência, quem fez a festa foi o Santa Cruz. O time coral, que ainda não tinha vencido fora de casa nessa Série A, bagunçou o jogo e atropelou o América Mineiro em Minas Gerais. Afundou o time anfitrião na zona de rebaixamento, segue líder com 8 pontos e de quebra deixou o Z4 somando 17 pontos. Fluminense 2, Cruzeiro 0. Diante de um Cruzeiro apático e desorganizado no primeiro tempo, o Fluminense construiu a vitória por 2-0 em 45 minutos de superioridade em Edson Passos, estádio do América do Rio, que será a nova casa provisória dos tricolores enquanto Maracanã e Engenhão permanecem fechados.
O time mineiro reagiu na etapa final, foi ao ataque, tentou buscar um empate, mas parou em Cavalieri e na zaga tricolor. O primeiro gol foi de Cícero, aproveitando o rebote após cabeceio de Henrique e defesa difícil de Fábio. Marcos Júnior, cobrando o pênalti que ele mesmo sofreu, fez o segundo. O resultado deixou a equipe de Paulo bem na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O público pagante foi de 8.381 pessoas e mesmo assim houve alguns problemas no acesso antes da partida. Com a vitória, o time de Oliver Cup respira na tabela com 21 pontos e fica 5 do Santos, o último do G4. O Cruzeiro está na outra ponta da tabela e fica na zona de degola com a derrota. Após a derrota, o atacante Riascos deu uma declaração polêmica, onde o clube o afastou o jogador. Ele disse: "Temos que procurar uma solução, porque não podem tirar a minha felicidade para jogar essa merda aqui." Atacante que vinha fazendo boas atuações no começo do ano enquanto jogava pelo Vasco, não consegue repetir as situações pelo Cruzeiro. Corinthians 1, São Paulo também 1. Um Corinthians desorganizado, confuso e nervoso contra o São Paulo bem montado fisicamente inteiro, mesmo após a eliminação da Libertadores na Colômbia. Esse foi o relato do jogo em Itaquera, onde o tricolor nunca venceu, mas mostrou uma força que ainda não havia mostrado. O jogo terminou empatado em 1 a 1, mas com os São Paulinos saindo mais felizes de campo, com a certeza que pode enfrentar qualquer time de igual para igual. Já os corintianos saíram ressabiados com as deficiências ofensivas. Cristóvão Borges chegou a ser vaiado na troca de Marquinhos Gabriel por Rildo. Corinthians agora continua em segundo, 3 pontos atrás do líder Palmeiras. Já o São Paulo fica com 22 pontos, 4 atrás do Santos, o último do G4. São Paulo começou mais intenso. Aos 15 minutos após uma arrancada, Cueva sofre pênalti de Iago e Cueva mesmo converte a penalidade. O gol tricolor parece que acorda o time de Itaquera, que 6 minutos depois empata o jogo depois de uma confusão na área. Bruno Henrique de cabeça empurra para as redes. Após isso, o time corintiano se perdeu em campo, errando passes, errando posicionamento. Cristóvão errou nas 3 substituições que fez. Com isso, chamou o tricolor para cima e quase tomou o segundo gol. Porém, o sistema defensivo do Corinthians estava bem e segurou o empate. Atlético Paranaense 1, Vitória também 1. Foi um jogo para lá de movimentado na Arena da Baixada, com as duas equipes alternando o comando da partida em tempos diferentes. O Atlético Paranaense começou melhor, teve amplo domínio sobre o Vitória, mas só conseguiu marcar uma vez. Pablo, aproveitando a bobeada de Diego Renan, marcou o 100º gol da nova Arena do Furacão. Na etapa final, o Vitória voltou com uma postura diferente, foi superior e chegou ao empate com Diego Renan, que se redimiu e marcou de pênalti. No final, o empate até que ficou de bom tamanho para ambas equipes. O empate não alterou a posição do Atlético Paranaense na tabela. A equipe chegou aos 24 pontos, retornando à 5ª colocação, e agora está a 2 pontos do Santos, time que abre o G4. O Vitória segue em 12º, agora com 19 pontos ganhos. Figueirense 1, Chapecoense também 1, mais 1 a 1 na rodada. Figueirense e Chapecoense exibiram no domingo os motivos que os deixaram tão próximos na tabela do Campeonato Brasileiro. O equilíbrio entre as duas equipes no primeiro encontro dos catarinenses na Série A ficou evidente no estádio Orlando Scarpelli, no empate em 1 a 1. A partida truncada, repleta de faltas e erros de passes, mas com boas oportunidades. Duas delas, uma aproveitada por Rafael Moura, pelos Figueirense, de pênalti, e Denner para o Verdão do Oeste, a Chapé Terror. Com um ponto conquistado em casa, o Figueira vai a 16 e sobe para a 16ª posição, fora do Z4. A Chapecoense soma um ponto, chegando aos 19 em 13º e agora fica 4 do Z4. Internacional 0, Palmeiras 1. A estreia de Falcão no comando do Inter era motivo para deixar polvorosos os colorados no Beira-Rio neste domingo, diante do Palmeiras pela 15ª rodada do Brasileiro. À beira do campo, o ídolo ostentou a costumeira elegância em gestos, orientações e postura. Exibiu sua classe habitual, que não pôde ser vista por sua equipe dentro das 4 linhas. O Colorado até lutou e tentou implantar algumas valências almejadas pelo treinador, mas não foi páreo para o líder do campeonato. Gabriel Jesus não brilhou como é de costume, mas Eric decidiu e anotou o gol da vitória por 1 a 0, consolidou a liderança isolada do Verdão no Nacional. De quebra, rompeu um tabu de 19 anos sem triunfos no Reduto Colorado. Com a derrota, o Inter cai para a 11ª colocação no campeonato. O Palmeiras, por sua vez, se consolida na liderança isolada com 32 pontos e abre vantagem de 3 pontos para o Corinthians. O Inter vem com uma queda incrível. Algumas rodadas atrás era líder, disputava a liderança com o próprio Palmeiras. Sport 4,
Grêmio 2, o terceiro colocado com um time que está na zona de abaixamento. Em quem a maioria apostaria antes da bola rolar? Na Ilha do Retiro, porém, todos os prognósticos foram derrubados. O Sport fez valer a força da torcida e aprontou para cima do Grêmio. Com um placar de 4-2, o Leão não conseguiu deixar o Z4, mas respirou na luta contra o rebaixamento. Está a um ponto de sair da zona, já o Grêmio, que teve interrompido uma sequência de 3 vitórias seguidas, não deixou o Z4 e continua em terceiro com 27 pontos. Diego Souza 2 vezes, Edmilson e Serginho fizeram para o rubro-negro. Pedro Jeromel 2 vezes descontou para o tricolor gaúcho. Atlético Mineiro 2, Coritiba 1. A noite era de expectativa para o retorno de Lucas Pratos, que entrou no primeiro tempo no lugar do machucado Carlos e mostrou a garra de sempre. Mas quem reservou um lugar mais destacado no coração dos torcedores do Galo foi o Robinho, que fez os 2 gols no Atlético Mineiro e garantiu a vitória contra o Coritiba dentro do Independência, no fechamento da 15ª rodada na segunda-feira. Não me entendo porque tem jogos de segunda-feira. Os gols vieram no momento em que o atleticano mais precisava. No primeiro tempo decretou o fim da pressão que os visitantes armavam. No segundo foi o desempate após gol de Carlinhos. Resultado que também traz um pouco de respiro para o Galo, que vai para a 8ª posição e fica mais perto da briga do G4. Para o Coritiba, o dia se fecha de forma terrível com a penúltima posição. Após o término da 15ª rodada, o G4 fica com Palmeiras, líder isolado, 32 pontos, Corinthians 29 pontos, Grêmio 27 pontos em terceiro e o Santos fecha o G4 com 26. Já o Z4 vem com Sport 15, Cruzeiro 15, Coritiba 15 e América Mineiro, o último colocado, com 8 pontos. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, analisando, dando uma breve análise, né, sobre a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sinto muito por ter ficado tanto tempo sem postar, mas é isso, espero agora de força total que vamos ter neste canal. E é nóis, muito obrigado pra você que assistiu até agora, deixando nos comentários a sua opinião sobre a 15ª rodada. Valeu, falou e fui.